Oi pessoal, me chamo Caroline, tenho 22 anos e vou contar uma história para vocês. Vocês já viram uma montanha-russa? Ela tem partes altas e baixas. Na nossa vida também passamos por momentos assim, momentos altos e baixos, mas precisamos permanecer firmes e fortes. E para aqueles que creem, lembram que o Senhor sempre vai estar conosco. E foi pensando nessa montanha-russa que vou contar a minha história. Lembrem-se, não é qualquer história, é a minha história. Nasci no interior da Bahia, em uma cidade chamada João Dourado. Venho de uma família bem simples e humilde. Tenho 2 irmãs e um irmão. Lembro da minha infância que tive momentos bons e momentos ruins. Lembro que a minha mãe ela acordava cedo para ir trabalhar na roça. Não tinha horário para voltar. Meu pai ficava cuidando de nós. Às vezes ele precisava viajar e a minha irmã ficava cuidando da gente. A minha avó, às vezes, sempre passava por ali para ver se estava tudo bem. A escola que eu estudava era um pouco longe de casa. Eu amo estudar. Eu amo ler. Lembro que lá tinha desafios de quem lesse mais livros. Imagina aí, vocês sabem quem ganhava? Eu, isso mesmo. Às vezes, eu ganhava. Ler é muito bom. Melhor ainda quando são coisas boas. Eu amava o tempo que eu passava na escola. No turno da tarde, eu fazia parte de um projeto chamado Centro Estudantil. Nesse projeto, eu aprendi sobre música, informática, teatro, dança. Às vezes, alguns palestrantes passavam por ali, deixando algo para a contribuição da nossa educação, além do reforço escolar. Sabe o que me dá mais saudade? É que nas sextas-feiras a gente se reunia para ouvir sobre o Criador. Nossa, eu lembro de uma professora chamada Francinha que ela sempre falava da lei da semeadura. Dizia assim: vocês vão colher aquilo que vocês plantarem. Então, plantem sempre o bem. E ela sempre nos incentivava a sonhar e não desistir, e lembrar que Deus sempre estaria conosco, independente do que acontecesse. Desde muito pequena, eu tomei uma decisão de ouvir histórias sobre o Criador. A minha avó, ela me levava para a igreja desde pequena, e foi lá que eu quis Deus como meu melhor amigo. Ele sempre esteve comigo. Então, galera, na nossa vida, precisamos lidar com perdas. Lembra que eu falei da montanha-russa? Partes dela alta e baixa. Essas perdas podem ser materiais ou físicas. Eu tive que lidar com isso desde os 9 anos de idade, pois eu perdi o meu pai. Ele está no céu agora. Foi um pouco difícil, pois a minha mãe estava doente nesse período. Foi uma fase que eu fiquei com medo de ficar em casa. Às vezes eu cantava para disfarçar, mas não consegui esconder por muito tempo. Fui morar com minha avó. Diante disso tudo, a minha mãe adoeceu novamente. Ela precisava tomar alguns medicamentos. Eu retornei para casa. Ela saía para trabalhar sem horas para voltar. Minha mãe, ela nunca deixou faltar nenhum alimento em casa. Independente do que acontecia, ela estava ali cuidando da gente, firme e forte. Estudar sempre foi prioridade na minha casa. Independente do que acontecia, nós não podíamos faltar aula. Fui aconselhada pela minha mãe desde pequena a ter foco nos meus estudos para que eu pudesse ter um bom trabalho e uma boa profissão. Tenho vários sonhos, nunca desisti de nenhum, pois eu sei que através do cuidado de Deus comigo, eu vou conseguir. Eu tinha um desejo de compartilhar tudo isso que eu aprendi durante esse tempo. Foi aí que eu conheci o projeto Construindo Valores. Fui convidada para fazer parte dele, sempre no horário combinado para determinada escola que eu fui enviada, eu estava lá. Nossa, era prazeroso falar de Jesus. Olha que incrível, crianças! Fui convidada para fazer parte da equipe que mantinha o projeto. Hoje eu tenho um emprego e um salário. Vocês acham que parou por aí? Ainda não! Eu tive a oportunidade de realizar mais um sonho meu, que foi a minha faculdade. Algo que eu sonhei desde pequena. E já estou concluindo a minha faculdade. Estou no meu último ano. E você, professora, poderia ter desistido, olhado para as dificuldades, mas aproveitei todas as oportunidades que recebi.
Eu fui determinada. Eu sou determinada. Você sabe o que é determinação? Determinação é persistência naquilo que queremos. Firmeza. E você tem sonhos? Para que você tem olhado? Para a sua idade? Provavelmente eu tinha a sua idade quando eu passei por muitas coisas, mas eu aproveitei as oportunidades. Lembre-se, não existem sonhos pequenos, existem sonhos. Sabe aquele amigo que está sempre comigo desde quando eu era criança? Pois é, ele continua aqui, dando-me forças para continuar, cuidando de mim. Ele também pode cuidar de você. Esse é o nosso amigo Jesus. E agora eu tenho um conselho para vocês. É muito importante nós termos foco nos nossos objetivos e naquilo que queremos. Não espere pelo outro. Vá lá e faça. Às vezes, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Assistir aquele desenho preferido, aquela série, ir na casa de um amigo para fazer aquela atividade. Façam primeiro as atividades de vocês, depois façam as outras coisas. Lembre-se, há tempo para tudo. Independente do que aconteça, Deus vai estar conosco. Nunca estamos sozinhos. E agora, vamos para a atividade? E aí, crianças? Vocês lembram da montanha-russa? Veja a imagem de uma ao lado e perceba que partes dela ficam lá no alto e outras bem perto do chão. Na nossa vida temos altos e baixos, mas precisamos manter firmes no foco e continuar. O importante é lembrar que Deus está sempre conosco. E entendendo que na nossa vida também possui altos e baixos, escreva com suas palavras alguns momentos que aconteceram na sua vida, em que você sentiu que estava no alto, só acontecendo coisas boas, e outras que deixaram você bem para baixo. Beijos no coração e até a próxima aula. Tchau!